Olá, tudo bom? Vamos falar um pouco de inflação. Bem, o que é inflação? Inflação é o aumento permanente, né, o contínuo e generalizado dos preços. É quando os preços começam a subir de uma forma generalizada, ou seja, todos os produtos, ou boa parte da cesta de produtos que alguém consome, e de forma permanente. Não é simplesmente o aumento do preço e parar, é quando isso é permanente e é generalizado, né? Existem alguns tipos de inflação, né? Inflação estrutural, quando há algum desequilíbrio no processo produtivo, né? E aí isso causa ineficiência e os preços dos produtos podem subir. Inflação de custos, quando a matéria-prima, algum tipo de matéria-prima aumenta e aí o preço do produto vendido à população aumenta. A inflação inicial, que é uma inflação psicológica, principalmente em países onde a inflação perdurou por muito tempo, as pessoas ficam inseguras e acabam na expectativa de aumento de preços, se antecipando nas compras, e aí os preços sobem porque todo mundo procurando, as empresas passam a vender mais caro. Bem, e tem um outro tipo de inflação, que é a inflação de demanda. Todo tipo de inflação é uma relação entre oferta e procura, né? Principalmente a inflação de demanda. Ela ocorre quando a procura, a demanda é maior que a oferta. Isso significa que quando as pessoas estão dispostas a comprar mais do que o sistema produtivo, o conjunto de empresas tem capacidade de atender. Então, se as pessoas estão dispostas a pagar, a comprar mais, as empresas podem aumentar o preço porque ela tem para quem vender. Isso acaba gerando inflação de demanda. Bem, a inflação de demanda pode se dar em função do aumento dos meios de pagamento, da moeda, né? Em resumo, da moeda. É por isso que o governo, através do Banco Central, controla a emissão de moedas e a circulação de moeda no país de diversas maneiras. Bem, vamos pegar a situação do Brasil atual, já que o governo alega que tem que continuar com o programa de austeridade, aquele discurso todo, mesmo em meio à pandemia, em meio à crise econômica e pandêmica que o mundo vive. E o Brasil vive, já vinha em crise, uma crise econômica, e isso piorou muito com a pandemia. Bem, no nosso caso atual, o que está acontecendo? Não é inflação de demanda que vai acontecer caso o governo venha a liberar, a aumentar a base monetária. A base monetária é o aumento dos meios de pagamento, é quando o governo disponibiliza mais meios de pagamento para a sociedade, para que ela possa comprar. Isso poderia acontecer se o governo, por exemplo, botasse dinheiro novo na economia através de ajuda às pessoas que estão passando dificuldade, trabalhadores, e a pequenas empresas, pequenos empresários, mas enfim, principalmente vamos nos ater aos trabalhadores que estão desempregados ou não estão recebendo salário. Então o governo poderia, através de uma ajuda financeira, de uma bolsa, né, uma espécie de bolsa, ajudar essas pessoas a sobreviver. Isso faria com que essas pessoas pudessem comprar seus mantimentos, aquilo do que elas necessitam para sobreviver, né? Pagar suas contas, ou pelo menos parte delas, e comprar sua comida, sua roupa, etc. É claro que isso seria bom porque as empresas que estão sem vender, elas passariam a vender, e as empresas que compram para revender, os seus produtores podem produzir mais e gerar emprego, e aí gerar renda, o que a política keynesiana defende, né? Só que o governo alega, o ministro atual alega que isso não pode ser feito, que isso pode gerar inflação, desequilíbrio, o que não é verdade. Por quê? Como eu falava, a inflação de demanda se dá por uma demanda, uma procura maior que a oferta. No nosso caso, as empresas têm capacidade de produzir, muitas estão com estoque
elas não têm para quem vender. E mesmo aquelas que não estão com estoque, elas têm capacidade ociosa, elas estão paradas. Então, muitas estão literalmente paradas. Então, na verdade, se houver uma procura maior por parte da população, caso o governo fizesse alguma medida, tomasse alguma medida no sentido de aumentar a renda, o que essas empresas iriam fazer? Apenas colocar em ação, né, para funcionar a sua capacidade produtiva, suas máquinas, seus funcionários, né? Portanto, não vai causar nenhuma inflação de demanda, né? Portanto, o que o governo alega não é verdade. Na verdade, o governo se apega a uma cegueira, né? A uma cegueira de uma política, uma visão política econômica ultrapassada e inadequada para o momento. Tanto é que os próprios economistas chamados liberais, eles acham, e eles estão falando que isso não vai haver inflação por conta disso. As empresas, na verdade, não estão vendendo, porque não tem quem compre. Então, se você aumenta a capacidade produtiva, as pessoas vão comprar e não vai haver a tal demanda maior que a oferta. Então, recapitulando, a demanda, ou melhor, a inflação de demanda, a inflação de procura, quando a procura é maior que a oferta, do que ocorre quando as empresas não têm capacidade de atender essa demanda. Volto a falar, não é o caso. As empresas têm capacidade, a sua capacidade está ociosa, está parada, é só colocar para funcionar novamente que as pessoas vão comprar porque precisam, mas não vai gerar inflação porque a procura não vai ser maior que a oferta. É uma coisa um tanto óbvia, mas a cegueira ou a falta de vontade das autoridades econômicas do Brasil que fazem com que vá piorar ainda mais a nossa situação. Obrigado, dê um like no canal, compartilhe e dê sugestões se desejar. Obrigado.